E vamos ao primeiro painel do dia. A desigualdade de acesso à saúde é um dos maiores problemas dentro do nosso país. Será que todos os brasileiros conseguem ter o mesmo acesso a todos os exames laboratoriais que são necessários? As organizações públicas e privadas, assim como o poder público, estão aderindo à inovação como forma de facilitar o acesso à saúde para a população? Esse é o tema do talk show de agora, democratizando o acesso à saúde. Então, convido aqui para tomar o seu lugar como debatedor o excelentíssimo deputado federal, doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. Por favor, doutor. Vamos aos participantes desse debate. Nosso presidente da Abrange, Renato Casarotti, por favor. Também convido para tomar o seu lugar Paulo Rebelo, presidente da ANS. Sempre que o presidente da ANS está por aqui, nesses debates, a coisa esquenta. Então, a gente já está de olho no que vai acontecer hoje. Antônio Brito, diretor executivo da ANAP, também, por favor. E o Marcos Figueiredo, CEO e fundador da HiLab. Obrigada pela participação. Aliás, grata surpresa, hein, receber o resultado do teste assim, de maneira muito rápida. Sejam bem-vindos. Então, a palavra agora com o deputado Luizinho. Por favor, bom painel para vocês, bom debate. Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui novamente. Agradecer novamente a Abrange o convite. Acho, Renato, que você fez aqui um painel muito interessante com pessoas diferentes, com esse grande desafio que é a ampliação do acesso à saúde no nosso país. Acho que todos nós aqui temos uma responsabilidade muito grande para ampliação de acesso. Eu tive a oportunidade de falar ontem, e vou ser muito breve de falar isso, não tem outro caminho para ampliação de serviços públicos no nosso país que não seja a ampliação da saúde suplementar. Se alguém quer fazer algum tipo de reforma no nosso sistema público, e aqui eu quero saudar o nosso eterno ministro da Saúde, Nelson Tais, uma das mentes mais brilhantes desse país, com certeza absoluta, a ampliação de cobertura de saúde suplementar, de número de indivíduos cobertos pela saúde suplementar, ele ajuda na democratização do acesso. Por isso eu vou chamar logo o nosso primeiro palestrante, que é o nosso presidente Renato Casarotti. Obrigado, deputado. Uma honra estar aqui dividindo essa mesa. Obviamente, eu estou me sentindo, na minha época lá em Uberaba, me deixavam jogar só porque era o dono da bola, né? Então, estou nesse painel aqui só porque eu sou o presidente da Abrange. Muito feliz de estar aqui, dividindo o painel contigo. Já falamos sobre o seu trabalho à frente da Comissão Externa, Comissão de Seguridade, com o diretor Paulo Rebelo, que também, na fala dele, é uma coincidência, mais ou menos planejada, na abertura, os dois dividiram a abertura comigo e falaram de ampliação de acesso. Foi um tema muito forte. Eu assim, não tenho... Eu quero falar do Brito aqui, que eu fiz uma brincadeira com ele, que a gente fez um patrocínio cruzado entre a ANAP e a Abrange, e aí, nesse caso, foi diferente. Eu obriguei que ele patrocinasse o congresso para não dar a chance dele não vir, né? Então, ele está aqui de forma obrigada. Não tem bala de prata. Acho que isso foi o primeiro aprendizado. Eu não estou há tanto tempo no setor de saúde, estou há cerca de 4 anos. A gente fica sempre procurando aquela solução definitiva, né? Aquela mudança legal, pontual, incisiva, que vai resolver todo o problema. Você, como parlamentar, sabe que essa solução não existe, né? Ela é uma ilusão.
e muitas vezes acaba levando para caminhos tortuosos aí de populismo e demagogia, então temos que ser muito ponderados nessa avaliação. Por outro lado, também não quero ficar naquele discurso vazio da complexidade. O problema é tão complexo que não tem solução, não há o que a gente possa fazer para melhorar a situação que a gente tem hoje, em que, apesar de ter havido uma melhora no período da pandemia, é fato, pela primeira vez a gente voltou a crescer em número de usuários, mas acho que ainda como os americanos falam, é um outlier ligado à pandemia. Não era a nossa tendência. A gente vinha na tendência decrescente. E aí vou falar de 5 coisas que são medidas que eu acho que poderiam ajudar, pelo menos em linha geral, de forma estrutural e depois mais pontual. De forma estrutural, estava aproveitando a chance de estar com o Brito ali atrás, falando sobre uma agenda que é dele, da ANAP, vejo aqui meu amigo Marco Aurélio também, que é a agenda de definição, medição, monitoramento e divulgação de indicadores clínicos. Para ser muito justo, é uma agenda da agência também, um trabalho feito pela DIDES, o diretor César Serra. Essa é fundamental. Precisa ser feito, eu fico feliz de ver a ANAP tomando protagonismo, a agência já fez um piloto com 13 hospitais, com apoio de hospitais de excelência, está expandindo, estou estimulando todos os hospitais vinculados à Abrange a participarem tanto do projeto da ANS, estava falando com o Brito, também entrar na plataforma da ANAP, é fundamental. Nesse momento que a gente discute qualidade, precisamos saber o que é essa qualidade. A gente ainda participou, e a CPI, para ser objetivo, foi um pouco palco disso, né? Foi um pouco definições e propostas com bases em episódios, mas dados concretos de qualidade, o que foi o desfecho, o que foi taxa de conversão, taxa de reinternação, mortalidade, né? Ponderado pela complexidade da unidade assistencial, não tem. Temos que dar espaço. Na mesma linha de fornecer dados, e aqui eu estou aberto a alternativas diferentes, e aí vejo o nosso ministro Nelson Taixe, que eu sei que também é um advogado nessa causa, a gente precisa evoluir ou com interoperabilidade, ou com prontuário único eletrônico, ou com os dois. Isso precisa ter. Foi tão... Ontem, quem assistiu o painel que estava falando sobre coordenação do cuidado, viu o doutor Adriano Massuda, acho que até estava aqui, o Adriano falou, o doutor Eno do Oswaldo Cruz falou disso também, né? Como é que eu vou empoderar o consumidor se ele não tem dado? Ele precisa ter, né? Eu sei que é difícil o prontuário único, a gente sabe do risco que se tem, né? A preocupação que a gente tem que venha uma plataforma imposta para fazer, mas a gente precisa fazer. Ou o setor privado, né, Brito, estimulando que a gente faça isso, comece, ou o próprio Estado fazendo essa orientação, mas a gente precisa, a pessoa, quando ela navega, e ela vai... A gente, enquanto tivermos sistemas paralelos, e esse é o desenho hoje do Brasil, a gente vai precisar ajudar essa pessoa a navegar entre os sistemas, e dentro de cada elo, de cada subsistema, e entre os subsistemas, né? O cuidado não pode estar fragmentado. E eu tenho isso, apesar por estar há pouco tempo no setor da saúde, lembro da minha jornada de cuidado, não lembro mais que cirurgia que eu fiz várias, né? Cirurgia que eu fiz, deixei de fazer, onde eu fui, meus exames, está tudo perdido isso, está tudo absolutamente perdido. E essas pautas são difíceis, porque elas são pautas de Estado. Elas não entregam resultado rápido e a implementação delas é lenta e sofrida. Se você não tiver pessoas com espírito público, no setor público e no setor privado, para levar essa pauta adiante, ela não vai, porque ela não é imediata, ela não entrega resultado imediato. Mas vamos ficar batendo nisso, né? Meio quixotesco esse trabalho de bater nessas pautas, a gente precisa. Na pauta do meio, é uma outra discussão que ficou bem acentuada, e aí, só para fazer o gancho, né? Se você tem esses dados, você começa a trazer mais eficiência na alocação de recursos, você reduz desperdício, e isso resulta em preço mais acessível e traz gente para dentro do sistema. É aqui que funciona. Uma pauta do meio, uma pauta difícil também, técnica, não é popular. A gente precisa discutir melhor como é que a gente faz a incorporação de tecnologia no Brasil. Isso ainda é muito fragmentado. E eu entendo que, quando você pensa em associações de pacientes, na própria indústria, está cada um levando a sua tecnologia, ou brigando pela tecnologia que pode ajudar a enfrentar aquela determinada patologia, é legítimo e tem que ser assim. Mas os gestores públicos, gestores privados, está aqui o Paulo que faz esse papel na agência, a gente tem a Conitec que faz esse trabalho para o setor público, a gente tem que ter uma visão de sistema, que não é fácil. Não dá para analisar as tecnologias individualmente.
Porque elas até podem fazer sentido individualmente, mas o que o sistema comporta, né? E entra um discurso super difícil em saúde, que é de priorização. A nossa priorização é o que me atende como indivíduo, não necessariamente é o que atende o sistema. E aí, como os recursos são finitos, é um debate duro, né? Você tem que criar algum tipo de forma para reservar recursos para aquelas doenças que foram negligenciadas durante muito tempo, é verdade, mas você não pode ocupar 30%, 40% do orçamento com doenças de baixa incidência. Do ponto de vista coletivo, não faz sentido. Debate duro, parece insensível, para quem sofre dessas enfermidades. Pô, o Renato é um cara insensível, mas, infelizmente, o deputado Luizinho sabe disso, e foi secretário, papel de gestor é duro. Ele toma decisões, e as decisões dele sempre vão ter consequências negativas para alguém. Não é fácil, mas precisamos melhorar, e esse não é um desafio só do Brasil, esse é um desafio do mundo. O nosso processo de incorporação de tecnologia ainda não está redondo. E aí, como ele não está redondo, esse debate acaba migrando para o parlamento, e é aí que ele fica solto mesmo. Mesmo com esforços de vários parlamentares, inclusive o doutor Luizinho como presidente da comissão, de tentar fazer o debate mais técnico, no parlamento as dores ficam mais ressaltadas, né? As demandas, o debate fica emotivo, e aí você começa a tomar decisões com base em emoções. A tendência é dar errado. A tendência é dar errado. Ponto de vista prático aqui, para pegar o último elo da cadeia. 2 medidas que eu acho que a gente pode melhorar direto na saúde suplementar, e aqui está lá na comissão especial com o deputado Irã, na própria agência, até eu acho que tem muita coisa aqui que é infralegal, deveria ser infralegal, e levar para a lei, eu acho que até vai engessar para o futuro, mas esse é um debate também difícil. A gente precisa reviabilizar o plano individual. Esse plano... não, ainda tem gente que vende, quando o interior é mais comum, as Unimedes ainda vendem, tem algumas iniciativas interessantes de plano individual com coordenação do cuidado, não vou citar nenhuma delas aqui, para não dizer que eu estou fazendo propaganda, tem até de associada da Abrange, mas ainda é incipiente. E a ausência desse produto no mercado gerou uma série de desvios, a gente sabe disso. Tem externalidade para tudo quanto é lado, né? Planos empresariais que não necessariamente são coletivos, são muito pequenos. A lógica do plano de adesão é interessante, mas também veio daí. Então, assim, a ausência desse produto, o mercado meio que achou formas de encontrar. E por que ele está ausente? E eu sei que a narrativa comum, não, porque os planos querem ganhar mais vendendo plano coletivo. Não, é porque o plano individual, na forma como ele existe hoje, ele é deficitário. Ele é um produto deficitário. Essa é a realidade. Tenho vários colegas aqui que trabalham no setor, sabem disso. E tem um debate importante para isso, eu sei que não quero ficar muito técnico aqui, que é a definição de como é calculado o reajuste do plano individual. Eu reconheço que foi uma evolução grande, a norma que foi editada em 2018, começo ali da gestão do Paulo, na época o Rogério Scarabel, ex-diretor, tocava esse assunto. Hoje, a metodologia atual de reajuste do plano individual tem 2 vantagens que precisam ser reconhecidas. É uma metodologia previsível e transparente. A gente não tinha isso antes de 2018. 2018 era caixa preta, sim. Hoje é previsível, é transparente, tanto que em fevereiro todos nós sabíamos qual que era, com algum nível de aproximação, qual que seria o reajuste, porque ele é fácil de calcular. Mas ele tem um problema. Ele é calculado pela média do mercado. Soma-se todas as vidas, pega a variação de custo de todos os planos individuais. E média, meu pai já ensinava, média é ruim, né? Cabeça no forno, pé na geladeira, na média a temperatura está excelente. Mas não, está mal. E por que isso acontece? Como eu tenho perfis de produtos muito diferentes, eu vou ter determinados planos que vão ter uma variação de custo médico de 3% e outros vão ter de 12%. A média vai ser sempre 8%. Desculpa, sou advogado, mas parecido ali com 8%. Qual que é o problema? Quem sempre fica com 12%, o que ele faz? Ele para de vender. Para. Você não vai ver aqueles produtos mais tradicionais das grandes operadoras, você não vai achar esse produto, porque ele é deficitário. E quem tem variação de 3%? Reajusta a 8%. Ele reajusta. Então, na prática, você está entregando um sub-reajuste e deteriorando uma carteira, e numa outra você está ajustando além do necessário. Essa é a média. Esse é o problema da média. E a gente sabe de iniciativas, discussões dentro da agência, e a gente tenta levar no parlamento também, como é que a gente pode fazer esse reajuste por operadora. Pô, Renato, vai ficar diferente, vai ter reajuste de 12%, de 3%, de 4%. Isso chama-se concorrência,
E aí uma agenda importante do deputado Irã, fortalecer a portabilidade. Vamos fazer a portabilidade, vamos botar esse mercado para concorrer entre si e a concorrência gerar eficiência. Hoje não tem concorrência nenhuma. O reajuste é o mesmo para todo mundo aplica o mesmo. Acabou a concorrência. Então, essa é uma iniciativa que eu acho que pode melhorar. Revisar. Não é popular, difícil. Reconheço que em ano pré-eleição mais difícil ainda, mas é um debate que tem que ser feito de forma sensata e ponderada. Sempre que eu levo isso, a narrativa vai, vão liberar o reajuste agora, né? Vale tudo. E aí você não consegue nem dialogar. Né? Mas eu não vou fugir desse debate. E o último ponto, casa com o primeiro lá de prontuário único, de interoperabilidade, de qualidade, e eu sei que é um debate também delicado, por isso que eu acho que o primeiro passo, eu não gosto de falar de segmentação, que parece uma coisa ainda que pode ser muito feita, muito modular e tal, num produto que é difícil das pessoas entenderem que é produto de saúde. Mas a gente também precisa reviabilizar o plano ambulatorial. Ele também é outro que foi... existe de forma incipiente aquilo, e a gente sabe por duas razões. Né? Vamos falar o português claro. A obrigação de internação de 12 horas inviabilizou o plano ambulatorial, porque a pessoa entra nas 12 horas, você tem uma indústria jurídica que garante a permanência dessa pessoa via liminar. Atuarialmente, esse plano foi subindo o preço. Hoje, o plano ambulatorial custa a mesma coisa que um plano hospitalar. Quem vai comprar? Né? Acabou esse produto. E também discussão de oncologia ambulatorial, que é extremamente onerosa e faz com que o preço desse produto também suba muito. O plano ambulatorial pode ter muito valor, porque ele permite que a pessoa faça consultas mais rapidamente e faça exames mais rapidamente. Mas ele depende de duas coisas. Ele depende dessas consultas e esses exames serem válidos quando ele for para a alta complexidade do SUS. E eu não aceito o argumento de que vocês vão despechar essas pessoas no SUS. Elas já estão no SUS. Só que ela espera 4 meses para fazer a consulta e mais não sei quantos para fazer o exame. E aqui eu não estou malhando o SUS. É uma realidade de um sistema que está sobrecarregado e subfinanciado. Então, reviabilizar o plano ambulatorial, eu acho que seria uma outra medida muito interessante. Mas, de novo, para isso poder acontecer, eu vou fazer o gancho lá com o começo da minha apresentação, da minha fala, o prontuário único é fundamental, porque ele vai ajudar demais. Se você pode fazer essa consulta com o seu plano ambulatorial e, ao ser atendido no SUS, via CPF, que seria, né, a utopia aqui, o médico assistente no SUS puxar, ver o relatório, entender que está ali o exame, bater e ver a jornada de cuidar daquele paciente, facilitaria muito o plano ambulatorial. Então, recapitulando, aproveitando meu último minuto aqui para encerrar, formação de qualidade, isso aqui não é perfumaria, né, Brito? Formação de qualidade está na base de tudo. Definição, medição e divulgação transparente de indicadores. Prontuário único / interoperabilidade, que pode ser uma forma de caminhar, são os dois. Melhorar nosso processo de incorporação de tecnologia, ele precisa ser mais racional, mais sistêmico, menos individualizado. Reviabilizar o plano individual, e aqui passa por um mecanismo de reajuste mais adequado, que fuja dessa média, e trazer de volta o plano ambulatorial. Então, são aqui 5 propostas, não são as únicas, estão abertas para o contraditório, mas são formas que eu vejo que a gente poderia voltar a democratizar o acesso à saúde. Obrigado, deputado. Obrigado, Renato. Alô? Renato fez uma abordagem aqui em 5 pontos fundamentais e deixou o Paulo aqui numa saia justa, porque tudo que ele colocou aqui, Paulo, está quase no teu guarda-chuva, né? Eu acho que a gente falar de democratização de acesso, em cima do que você falou, Renato, acho que tem 2 grandes desafios, que do ponto de vista prático da agência, que eu acho que poderia ser avançado e gostaria que tu abordasse. Essa questão, que é uma questão que a gente briga, o Taishi, quando foi ministro, acompanha um pouquinho, a gente tem um projeto que veio lá de trás, que gerou isso. Todos nós que entramos aqui hoje, entramos com o Conect SUS. Então, é possível que na nossa luta a carteira de vacinação online, eu já falava há muito tempo. E isso a gente já tem, através do Conect SUS, o início de uma informatização. Acho que a questão da unificação de prontuário é uma medida que ela pode vir induzida pela própria agência como órgão regulador,
E essa nossa democratização de acesso também passa por toda a questão da reconfiguração dos planos individuais, não só do reajuste, mas também do próprio produto e também do acesso aos planos ambulatoriais. Na comissão especial, é claro que a gente quer trabalhar com isso, tem trabalhado, também na segmentação, Renato, que é uma coisa importante que a gente defende, mas a agência tem papel fundamental na democratização, porque, de alguma maneira, as agências, até pela atuação da ANS, a atuação da Anvisa, a pandemia provou a importância de uma Anvisa e a importância de uma ANS independente. Ela é prova viva da importância de agências independentes. Eu queria que você pudesse abordar, nesse campo da democratização, esses dois aspectos da possibilidade de implementação de prontuário unificado, né? Da questão da segmentação, como a agência vê isso, e no campo, dentro da condição do avanço do formato do reajuste, queria um comentário teu breve sobre essa questão de que nós tivemos, acho que pela primeira vez na história, o reajuste negativo. Então, para a maioria das grandes operadoras, criou alguma dificuldade, mas para as pequenas operadoras, principalmente as Unimed, que tem aí no seu perfil de carteira mais de 50% de planos individuais, tiveram um desafio maior ainda. Imagino que para a agência também seja um desafio, né, atravessar e tomar uma decisão dessa de reajuste negativo, sabendo que vai gerar um impacto nessas pequenas operadoras no mercado que já é concentrado. Queria a tua abordagem também sobre isso. Com a palavra do nosso Paulo Ribeiro, presidente da ANS. Tem uma apresentação aqui, não sei se... Olha, primeiro, bom dia a todos. Cumprimentar o deputado Luizinho. Tivemos aqui ontem, dividindo o palco. Renato, mais uma vez, obrigado, agradecer o convite. Antônio Brito, parceiro da agência, estamos conversando sobre essa questão dos indicadores. Já tivemos uma primeira reunião e aqui fora já estávamos conversando da próxima, para que a gente possa, de fato, juntar as iniciativas, não só da agência, mas da ANAP, para que a gente possa, de fato, trazer esses números, trazer esses dados, para que haja cada vez mais concorrência no setor, buscando eficiência, é isso que a gente quer, isso que a gente almeja. Então, Marcos Figueiredo, também meu bom dia. Trazer aqui uma pequena apresentação aqui para os senhores, que é a agência. Qual o papel da agência? Pode parecer muito objetivo, enfim, todo mundo já sabe qual é o foco, mas eu decidi colocar, aí Leandro Fonseca, ex-presidente da agência, deve estar aqui, que às vezes, Leandro, a gente precisa comentar o óbvio, é preciso ser dito. Taixa, às vezes a gente é surpreendido e tem que ir para... podemos ser intimados numa CPI para esclarecer o que, de fato, o que a agência faz, quando, na verdade, aquele problema todo não competia à agência, mas, enfim, temos aqui a finalidade institucional, que é exatamente promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, ou seja, nós não regulamos os prestadores, mas temos essa relação com os prestadores e consumidores, contribuindo também para as ações de saúde no país. Esse tema relacionado aqui estão os grandes números do setor, 48,5 milhões de beneficiários, quase 48,6, 25% da população, ou seja, 1 a cada 4 brasileiros tem seu plano de saúde, um total de 19.867 planos, e aqui tem os grandes números, ou seja, que já falei, 1,6 bilhão de consultas, exames, terapias, cirurgias, mesmo no ano como referência 2020, em que houve uma redução de quase 14%, em razão da pandemia, e aí a evolução mensal, que é essa demonstração de que o anseio da população por ter um plano de saúde, pesquisa recente mostra que é o terceiro maior desejo, ou seja, atrás apenas da educação e da moradia. Talvez hoje, em razão da pandemia, deva ser o primeiro. Nós temos aqui, desde junho de 2020, há uma crescente de 1,9 milhão de novas vidas, de novos beneficiários dentro do setor, e vem nessa crescente. E aqui, Roberto, fui provocado uma vez
acho que foi numa reunião nossa na Fiesp, e ele falou que a saúde suplementar não tinha boca. E está aqui os dados da odontologia, são 28,7 milhões de beneficiários, 14,83% taxa de cobertura. E aí o tema, a questão da característica do setor mutualismo, são várias pessoas que contribuem para que algumas utilizem o serviço. O pacto intergeracional, ou seja, os mais jovens já ajudam a financiar os mais idosos, e a gente precisa que cada vez mais jovens estejam nesse setor, uma vez que os mais idosos acabam utilizando, a frequência de utilização é muito maior, então a gente precisa tentar, enfim, cada vez mais a atração para que esses jovens entrem, e a gente, obviamente, buscando a sustentabilidade do setor. E aí, sobre o tema que viemos tratar, democratizando o acesso à saúde, isso está no nosso mapa estratégico, esse tema, nos resultados institucionais, tem aqui, garantir o acesso dos beneficiários aos servidores de saúde suplementar, está também na nossa agenda regulatória, 2019, 2022, nós prorrogamos por mais um ano, tem aqui o acesso a planos privados de saúde, ou seja, democratizar o acesso é o interesse de todos, eu acho que isso aí não há nenhuma dúvida. Obviamente, o ideal seria que nós tivéssemos um sistema de saúde único, em que pudesse atender a todos, proporcionando a universalidade e a integralidade. Esse era o objetivo, esse seria o ideal que todos nós queríamos. Obviamente, a gente sabe que há situações e dificuldades orçamentárias para que isso possa acontecer, conforme já estabelece a nossa Constituição, mas o fato é que hoje temos dois sistemas, tanto o público como o privado. Esses dois sistemas precisam juntar esforços para que a gente possa chegar nesse ideal, ou seja, aquilo que poderia ser, ou que foi idealizado na Constituição, mas através desses dois esforços a gente podia chegar perto do ideal, que a gente tenta chegar perto do ideal, e aí que é inserido, no caso, a saúde suplementar, dentro desse contexto, dentro da visão estratégica do marco regulatório da agência, desde o decreto de 3327, já existe essa visão da democratização do acesso, uma vez que dentro da sua estrutura já existe a possibilidade de uma diretoria de desenvolvimento setorial para tratar exatamente desse assunto, ou seja, são várias as iniciativas da agência para que a gente possa sempre estar discutindo essa questão da democratização. E, como um primeiro item que trago, é exatamente essa questão da nossa revisão do estoque regulatório, que a agência vem fazendo, vem analisando todas as suas normas, revisitando todas elas, fazendo essa mudança do estoque regulatório, a avaliação de resultado regulatório, a avaliação do impacto regulatório, e como fruto já desse trabalho nós temos a própria RN 470, a RN de rol e procedimentos da ANS, em que nós fizemos agora essa alteração. Infelizmente houve uma iniciativa por parte do Executivo, deputado Luizinho, que está chegando lá para vocês, do Legislativo, que é exatamente a medida provisória 1067, que, ao contrário, numa contramão da democratização do acesso à saúde, essa medida provisória, ela incorpora novas tecnologias, sem que haja necessidade de uma análise de impacto regulatório, sem que haja necessidade da análise de impacto orçamentário, ou seja, ao fim e ao cabo, há ao meu ver, obviamente, no que tange a necessidade, o foco e o objetivo tenha sido o melhor possível, mas o fato é que esse projeto, essa medida provisória, que ainda vai ser analisada pelo Legislativo, na verdade houve a prorrogação por mais 60 dias, vai até janeiro, espero eu que seja revista, porque a forma como foi feita, de fato, a preocupação que o Renato colocou na sua fala com relação à incorporação de novas tecnologias, vai, ao meu ver, vai desorganizar o sistema ao invés de ajudar, e é exatamente isso, tudo que a gente está falando aqui da democratização, esse projeto, essa medida provisória vai completamente em contra a isso e, ao fim e ao cabo, vai fazer com que haja mais custos para os beneficiários, para as famílias que necessitam do plano de saúde. Então, esse é um tema muito importante e eu acredito e confio no Legislativo e a sensibilidade de vocês para que a gente possa rever esse tema. Como segundo item, tem a própria democratização do acesso, o incentivo à concorrência. Nós temos no guia de planos da agência a possibilidade de fazer a portabilidade. Ontem falamos de inovação, falamos de tecnologia, o Dr. Nelson gosta desse tema,
A agência já tem dentro da sua estrutura, dentro das suas medidas regulatórias, o nosso Open Health, que é exatamente esse guia de planos em que possibilita que o beneficiário entre e faça a portabilidade, escolhendo outras operadoras que melhor se adequam àquela situação. Então, ele pode fazer isso. Caso não faça de imediato, tem até 10 dias para que a operadora faça essa portabilidade, ou seja, incentivando e estimulando cada vez mais a concorrência e a eficiência. Não eficiência no sentido de ter menos gastos, mas eficiência de gastar melhor. Então, eu acho que a agência tem esse mecanismo que também vem a contribuir para minimizar exatamente os gastos excessivos, os combates à fraude, e eu acho que essa integração que é que a gente precisa no setor, não só os prestadores, como as operadoras, e a gente precisa trazer nessa discussão o beneficiário para o centro. Não dá para que a gente possa discutir sem que seja ouvido o beneficiário, para que ele entenda o valor em saúde, demonstre, aí vem essa linha do que a ANAP está colocando com relação aos indicadores, e o que a agência vem fazendo também, ou seja, está inclusive aberto no site da agência a possibilidade de operadores e prestadores, que façam as suas inscrições e participem desse piloto que a gente está fazendo agora, com relação a esses indicadores. Nessa linha também, nessa perspectiva, nós temos a lógica da mudança do modelo de remuneração, que é uma outra iniciativa que a agência vem tratando, vem dialogando, vem conversando, que eu acho que é de suma importância. Então, a gente precisa avançar nesses temas, são temas que facilitam a democratização do acesso, e o diálogo tem que ser sempre contínuo, colocando, sem sombra de dúvida, o paciente no centro dessa discussão. Ele precisa participar ativamente dessa discussão. Eu não vejo como a gente avançar numa ação de promoção de saúde e prevenção de doenças sem que haja uma participação mais ativa do próprio paciente. Então, entendo e vejo que a gente precisa avançar nessa discussão, nessa linha de quanto podemos gastar, o que é que a gente vai, de fato, incluir nesse rol, o que é que a gente vai priorizar nesse rol com relação às coberturas de serviço. Esse é um tema que eu acho que a gente precisa enfrentar, sim, Renato. Eu acho que não dá para simplesmente a gente estar analisando essas tecnologias sem que a gente tenha uma visão mais macro, uma visão maior, e priorizar aquilo que a gente precisa, porque, de fato, os recursos são escassos, não tem recurso para todos, e no final das contas, da conta, na verdade, quem vai ter que arcar com isso são as famílias, são as empresas contratantes. Isso a gente precisa discutir, a gente precisa avançar. Então, eu acho que a agência está aberta para que a gente possa cada vez mais dialogar e aperfeiçoar esse desenho regulatório que nós temos, trazer, de fato, essas discussões para que a gente possa avançar e qual produto faça sentido nesse nosso sistema, para que possa, de fato, caber no bolso de todos e que a gente possa cada vez mais avançar, democratizando o acesso. E aí, eu acho que ninguém ganha num sistema em que não haja uma equação razoável entre qualidade e preço. E é isso que a gente precisa fazer. Temos esses problemas estruturantes que todos nós já sabemos, a questão da transição demográfica, o envelhecimento da nossa população, a questão das doenças crônicas cada vez mais firmes, ou seja, essa mudança, os custos cada vez mais altos. Então, a gente precisa estar discutindo, e aí venho mais uma vez parabenizar, no caso, esse tema que veio ser tratado aqui, relacionado à democratização do acesso, porque a gente precisa não só do diálogo, obviamente, trazendo o paciente para o centro dessa discussão, mas promovendo ações. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer cada vez mais. Essa discussão não é de 4 anos atrás, como você entrou, quando você entrou, mas a de 10, 20, isso é uma discussão de muito tempo, e, de fato, a conta está chegando e a gente não aguenta mais esperar. Então, eu acho que a gente precisa avançar. E aí, deputado Luizinho, já respondendo às suas perguntas, essa questão do prontuário eletrônico, isso é uma demanda antiga, não é demanda de agora, vem do ministro Serra, ministro Tais. Veio essa discussão. O fato é que a gente precisa avançar quem paga a conta. Não dá para chegar, na época eu passei 3 anos no Ministério da Saúde como chefe de gabinete, e essa discussão foi tratada, foi tentada avançar nela. O fato é que existe um custo muito alto, houve um problema com relação ao Tribunal de Contas, esse processo foi paralisado, mas eu acho que o setor privado precisa avançar, a gente precisa ver, tem essa lógica do LGPD, esse tema precisa ser enfrentado. Por que não trazer o paciente ou o beneficiário como sendo detentor desses seus dados?
Algo nesse sentido, vamos pensar o inverso, eu acho que talvez pode ser uma alternativa para que o paciente tenha essas informações e ele possa apresentar para que a gente possa reduzir menos esses custos. Com relação ao acesso aos planos ambulatoriais, existe uma questão com relação ao Consul 13. Discordo de você, Renato, com relação ao preço, que se você olhar, nós temos um painel de precificação de valores dos planos, e os planos ambulatoriais, ele tem um custo de 40% menor do que os planos hospitalares. O fato é que existe essa questão relacionada às 12 horas depois, que tem que caminhar para o sistema público. Esse é um tema que a gente pode avançar, esse é um tema interessante que a gente, por que não? Vamos tentar criar um plano que depois dessa questão dos exames tem uma necessidade de você encaminhar para a alta complexidade, e isso vai acabar desencadeando no SUS, e vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente consegue avançar isso, vamos chamar o ministro para conversar. Eu acho que esse é um tema interessante que dá para que a gente possa avançar também. E aí vem nessa linha, Luizinho, com relação à segmentação, uma provocação que eu sabia que não ia conseguiria fugir, e aí eu vejo os olhos de Vera ali, ela lembrando no folheto que ela disse: leia que eu preciso conversar depois com você. Na verdade, a segmentação, a subsegmentação, a minha preocupação, obviamente, tem um problema legal que a gente precisa avançar. Obviamente, tem a 9656 VEDA, ele já estabelece quais são as segmentações. Isso é uma demanda que tem que partir do próprio legislativo para que a gente possa avançar. Agora, eu acho que a gente não pode fugir da questão da linha de cuidado, da integralidade da linha de cuidado com relação ao paciente. A gente não pode estar pensando numa segmentação, uma subsegmentação, sem que a gente olhe essa questão da integralidade que está prevista na Constituição, e por isso que esse assunto é um tema que a gente pode casar com esse outro que eu mencionei agora, dessa conversa mais próxima com relação ao Ministério da Saúde, para que a gente possa fazer, ou tentar criar algo que o paciente consiga seguir no seu tratamento, e não ficar uma situação fragmentada, ou só apenas na questão dos exames, para a alegria do Marcos. Eu acho que a gente pode avançar nessa questão. Com relação do reajuste negativo, era a fórmula que foi apresentada. Obviamente, em 2020, como eu mencionei, houve uma redução de 14% com relação à utilização dos serviços, e as operadoras, aí o Renato trouxe uma retrospectiva ontem, com relação os tempos e os movimentos que nós enfrentamos com relação à pandemia, mas o fato é que as operadoras tiveram um ano excepcional, porque as pessoas, ao contrário do que imaginávamos que fosse haver a inadimplência, fosse haver, de fato, a saída do mercado, isso não aconteceu, não foi isso que aconteceu. As pessoas continuaram pagando seus planos e a utilização começou a cair. Então, houve em 2020 um bom ano para as operadoras, e, como consequência, é essa fórmula que a defesa que nós temos com relação à questão do reajuste negativo é exatamente isso. Ou seja, você teve um ano anterior em que quem, de fato, guardou esses recursos e não fez a distribuição através de lucro, enfim, acabou, no ano seguinte, tendo reflexo em razão da baixa utilização, então houve um reajuste negativo. Então, são esses temas, Luizinho, já com relação às suas provocações. Agradeço mais uma vez o convite, Renato, e me coloco à disposição aqui dos senhores e senhoras aqui. Muito obrigado. Agradecer ao Paulo aqui, que acho que eu fui mais duro contigo hoje do que ontem na comissão, né? Com as perguntas. Mas acho que é muito importante a oportunidade de debatermos aqui os temas, Renato. Eu ouvi a agência e a gente escuta o Paulo. Paulo, você chegando na presidência, a gente espera que os indicados para essa diretoria possam colaborar com a tua gestão e tenham esse entendimento do que significa a agência, da tua apresentação, te parabenizar você, toda a tua equipe, que tem feito um excelente trabalho durante a pandemia, e com certeza absoluta, ao ouvir a tua apresentação, a gente tem esperança, né, Renato, de que possamos ter dias melhores. Eu quero aqui, antes de passar a palavra aqui ao Antônio Brito, saudá-lo. Alô? Alô?
A ANAP concentra os grandes hospitais privados do Brasil, hoje estão dentro da ANAP, que dentro desse desenho os prestadores têm cada dia mais assumindo uma importância maior para os custos das operadoras. E para a democratização de acesso, né, os prestadores, nós médicos, e aqui eu me incluo, nós somos os grandes, vamos dizer assim, as grandes etiquetas, né? A população, quando compra um plano de saúde, é porque ela espera ser atendida naquele hospital, ela espera ser atendida por aquela equipe médica. Então, o prestador, ele tem um papel fundamental nesse processo, tem um papel fundamental no impacto dos custos, mas tem um papel fundamental, porque é a qualidade do prestador que vai trazer também um usuário de plano de saúde. No campo de democratização de acesso, a gente vê algumas preocupações, a preocupação de alguma concentração também de mercado, uma preocupação com a verticalização, né? E de que forma a ANAP encara esses desafios e trazendo aqui uma provocação também no campo da questão do prontuário eletrônico, Paulo, e o ministro Ricardo Barros trabalhou muito isso, você era o chefe de gabinete do ministro nesse período, mas eu acho que essa de suplementar tem um papel e pode fazer isso. O Paulo trouxe aqui uma ideia muito importante, que é dar ao paciente essa apropriação, né? Ficar na nuvem dele, vamos dizer assim, dos dados, e ele abrir na hora que ele tiver necessidade. Mas eu acho que os prestadores de serviços são muito importantes e te ouvir aqui vai ser muito proveitoso para qual o nosso futuro também da democratização de acesso do ponto de vista do prestador. Muito obrigado, Abrange, pelo convite. A alegria de estar aqui com o nosso querido parceiro Renato, com quem temos tido um diálogo excelente, que não é muito comum no setor privado, porque o setor privado adora conversar sobre o que concorda e para falar mal de governo. Eu acho que o bom diálogo, por exemplo, entre hospitais e planos de saúde, é sobre as divergências. Porque senão a gente fica numa situação onde a gente acaba tendo que ser obrigado a agradecer ao governo, porque é só o governo que nos une quando aparece uma dessas famosas propostas de reforma tributária. Até a gente devia ser mais bem agradecido ao governo. Não fosse o governo, a gente não teria essas raras oportunidades de assinar notas juntos, fazer algumas reuniões. Então, destaco muito, Renato, a tua compreensão de que o diálogo, até pela composição da palavra, ela tem que partir da diferença para tentar discutir a diferença e, se possível, superar a diferença. O diálogo sobre a concordância é uma tentativa de repetição, faz bem ao ego e não empurra assunto nenhum para frente, né? Falando em diálogo, né, saudar, deputado Luizinho, o papel que o Congresso tem e esperar que o Congresso não sucumba às providências meramente paliativas em campo de saúde. O senhor, como médico e como gestor, sabe que o paliativo pode fazer bem do ponto de vista político no curto prazo, mas no momento seguinte ele foi inútil e o problema volta maior. Agradecer muito ao presidente Paulo pelo exercício na prática do discurso do diálogo. Todos nós temos sido testemunhas e beneficiados por isso. A primeira coisa que me ocorre, Marco, abraço, parabéns pelo trabalho. A primeira coisa que me ocorre lendo Democratizando o Acesso à Saúde é a impossibilidade de que o acesso à saúde seja democratizado no Brasil se não houver um outro padrão econômico, geração de emprego e distribuição de renda nesse país. Nós somos uma parte do problema, mas o problema da desigualdade, da iniquidade em saúde é o problema geral do país. Especificamente, a saúde acaba tendo que enfrentar, e os planos de saúde em particular, uma consequência desse Brasil novo, que já apareceu e a gente continua no Brasil antigo.
Há, na verdade, uma estrutura de participação em planos de saúde que ou depende da empresa e de eu ter uma carteira de trabalho assinado com essa empresa, mas a estrutura que a gente montou para a saúde suplementar, ela não é contemporânea do que a gente está vivendo, no sentido de que novas relações de trabalho, e não de emprego, exigem uma redefinição, não é apenas dos planos individuais, começa pelos planos individuais, mas é da forma de financiamento disso. Eu, esses dias, estava arrumando meu querido ministro Nelson Teich, exemplo aí de qualidade e dignidade. Eu estava olhando e descobri uma coisa que eu estou pensando em fazer um leilão para algum museu e tal, que é uma carteira de trabalho. Bem, mas nós estamos com uma estrutura organizada para carteira de trabalho. Então, acho que, com isso, começo a enfrentar alguns pontos específicos. Nós ficamos para trás em muitos aspectos. É preciso assegurar uma revisão profunda, estruturante e não paliativa do sistema de saúde suplementar. E isso começa com essa questão. Só que aí a gente vai ter que discutir uma outra possibilidade dessa frase desafiadora. Democratizar o acesso à saúde? Qual saúde? A grande divergência que existe hoje em acesso não é o fato de não haver acesso, é não haver acesso no momento oportuno, com a qualidade e com a dignidade mínimas. Não se trata de democratizar o acesso à saúde. Nós temos uma saúde em padrões mundiais muito, muito, muito democratizada. Não há SUS pelo mundo. A questão é a impossibilidade de acessar, em média, a qualidade, com essa discrepância brutal entre o que é o público e o que é o privado, e dentro do privado também com as suas diferenças. Eu acho que isso nos obriga a dois raciocínios. O primeiro raciocínio é que não serve a ninguém, e em particular não serve à saúde suplementar, ver um SUS, de novo, olhando para o passado e discutindo se a gente precisa de mais gestão ou de mais dinheiro no SUS. Vamos parar com essa bobagem. A gente precisa de gestão e de dinheiro. Até porque, do jeito que ele é administrado, não há dinheiro que chegue, mas, mesmo bem administrado, não há como fazer com o recurso existente. Então, essa é uma questão do país. É uma questão do país. De outra parte, né, algumas pessoas ainda também voltadas ao passado, às vezes ficam discutindo se é com SUS ou sem SUS, isso do lado privado, mas do lado público ainda tem gente que imagina que possa não haver saúde suplementar. Nós precisamos fortalecer a saúde suplementar. E o fortalecimento da saúde suplementar, na minha opinião, passa, em primeiro lugar, por não ter inveja de quem tem qualidade. Esses dias eu ouvi uma pessoa influente dizer, meu Deus do céu, mas é um problema se a gente olha para indicadores de alguns aí que parecem indicadores suecos. Nós não somos a Suécia. Meu amigo, nós não somos a Suécia. A pergunta é, a gente quer ser? Eu não sou do tamanho do que sou do tamanho do que vejo. Fernando Pessoa. Então, a qualidade tem que deixar de ser um objeto de inveja, ciúme. Isso aí não é Brasil. Nosso querido amigo Luizinho disse assim, não, a ANAP representa os grandes hospitais. A maioria absoluta dos hospitais são hospitais com faturamentos de 100 a 200, de 200 milhões para baixo. É óbvio que são grandes em relação aos privados. E nós estamos cada vez mais buscando mostrar que a ANAP quer ser a entidade de hospitais que oferecem, eu já nem vou falar qualidade, oferecem dignidade na assistência ao paciente. Esse é o esforço que se faz e que vai se fazer cada vez mais. Acabamos de alterar, inclusive, regras de admissão, de modo que vamos facilitar ao máximo, com uma exigência que essa é imexível. Estar acreditado, acreditar em acreditação e ir buscar acreditação. Dentro disso, nos parece um dever da ANAP dialogar o tempo todo
com as fontes pagadoras e com a cadeia de suprimentos, porque, desculpe eu dizer isso, mas se alguém pensa que plano de saúde vai se salvar na base da glosa e de jogar o fluxo de caixa para lá, ou que o hospital vai se salvar jogando a glosa para não sei onde, ou que medicamento vai se salvar não sei o que de hospital, gente, está bem, estava todo mundo apertado, mas essa política de buscar sobrevivência, ela está pondo em risco não a sobrevivência, mas a sanidade do sistema. Os problemas que estão acontecendo decorrem do fato de que há um esgotamento claríssimo no sistema de saúde privado. Claríssimo. Avançou muito, é bom, ótimo. Agora vamos parar de nos elogiar e vamos ver que algumas coisas estão esgotadas. A síndrome de 50 milhões, dá uma melhoradinha, os planos encostam 50, dá uma pioradinha. Por que a gente não passa de 50? Isso é um esgotamento. Novos modelos de remuneração. O tanto que a gente falou nisso foi o tanto que não se avançou. Vamos ser sinceros, não há discussão sobre novos modelos de remuneração. Está havendo discussão sobre preço. Como sempre, com honrosas e, infelizmente, poucas exceções. Vamos examinar os hospitais? Eu não tenho nenhum problema de colocar, porque eu acho que todos nós estamos numa situação onde, de um lado, sim, o setor público vem falhando, porque o setor público vem perdendo a capacidade de gerar diretrizes ou colocá-las em discussão. Não estou me referindo a este governo, mas há um esvaziamento absurdo do Ministério da Saúde como um gerador ou um propulsor de possíveis políticas públicas. O piloto sumiu. E nós, do setor privado, só temos nos organizado ou para a tentativa da sobrevivência segmentada ou para a festa que é estarmos todos unidos porque apareceu mais uma tentativa de reforma tributária. São os dois assuntos que temos. Então, esse esgotamento, ele precisa nos fazer, a meu juízo, repensar. Repensar menos o que se quer e mais como se quer tentar chegar ao que se quer. Eu acho que o problema da saúde não é o quê, é o como. É como ir buscar. Levante a mão quem é contra o prontuário eletrônico. Levante a mão quem é contra dar força à promoção e à prevenção. Levante a mão quem é contra qualidade. Levante a mão, por gentileza, quem acha que tem que haver, quem não acha que tenha que haver coordenação entre os diversos níveis de atenção. Mas, gente, se todo mundo é a favor, por que não está andando? O prontuário eletrônico, ele não anda porque há, no fundo, uma discussão, não é sobre o prontuário, é sobre na mão de quem vai fazer. Uns querendo monetizar a informação, o que é um crime, venha de quem vier. Outros querendo estatizar, e por aí vai. Quem é que é contra a ideia de haver indicadores? Não pode ser, mas há claramente discussões que, às vezes, até nesse caso, são mais dentro do governo. Precificação de medicamentos é sensacional. O governo lança uma consulta pública sobre o assunto A. Um segmento do governo diz, não, tem que discutir a outra coisa. E aí vem um terceiro segmento e apresenta um estudo. Sabe, então, é o seguinte, antes da gente falar, vocês podiam nos dizer qual dos 3 governos é o governo nesse assunto? Então, acho, amigos, que nós estamos, nesse pós-pandemia, tendo a obrigação e a oportunidade de pensar que a pandemia não trouxe, não descobriu nada de gravíssimo ou de importante no sistema de saúde, público ou suplementar, que não houvesse antes. É que o que havia antes não ia para o Jornal Nacional todos os dias.
A diferença entre o pré-pandemia e a pandemia é o número de vezes que se ocupou o Jornal Nacional, ou a CNN, ou, enfim. A pandemia escancarou a importância da saúde suplementar, a indispensabilidade do SUS, as dificuldades do SUS e da saúde suplementar. E nos obriga, né? E fala aqui quem perdeu o que tinha de mais precioso por causa dessa maldita Covid, nos obriga a fazer um exercício. Nós queremos, né, todos os dias se diz, homenagear as 610 mil mortes. Olha, eu não quero mais chamar ninguém de herói por ter morrido ou por ter evitado mortes. Eu gostaria de, olhando para os meus filhos, para daqui a pouco netos, eu gostaria de dizer, olha, a gente sofreu, mas a grande homenagem que a gente vai fazer para quem morreu e para quem foi herói é um dia não precisar de tanto heroísmo. É ter algo melhor estruturado, tanto no público quanto no privado. E isso, na minha opinião, deve levar a um esforço que não é fácil, para que a gente, em meio ao nosso rame-rame aí diário, tente enxergar o conjunto. O problema está no conjunto. O problema não está na parte. E se nós não enfrentarmos com um diálogo sob divergência, e isso é muito importante no caso dos hospitais e dos planos de saúde, fazer a agenda da divergência. Se nós não enfrentarmos isso, bem, nós todos vamos sobreviver. Um ano ganha mais, aí não chora, no outro ano menos e chora, e inverte, e um dia sou eu, outro dia é outro. A gente sobrevive, sobreviveu até aqui. Mas não terá democratizado o acesso, e se democratizar o acesso, não terá democratizado o verdadeiro acesso, que é o acesso a uma assistência com todo o ciclo de cuidado, focada não na qualidade, mas pelo menos na dignidade do tratamento dos brasileiros. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Marcos, depois do Antônio Brito, você tem um desafio grande, né? Ficou difícil para você. Tinha que ter pedido para inverter, né? Deixar o Brito para o final, porque deu uma aula aqui, te deixou numa situação bastante difícil. Mas a gente queria ouvir a tua participação. Você que desempenha um papel importante como prestador no setor, né? Sobre esse assunto que é a democratização do acesso à saúde. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite da Abrange para participar aqui, e realmente a ordem podia ter sido invertida, foi um belo discurso esse agora no final. Bem, a HighLab é provavelmente uma das primeiras health techs do país. Ontem a gente fez 17 anos desde que o time inicial começou a trabalhar em tecnologia em saúde, nem existia ainda a expressão health tech. Estava conversando agora há pouco que já são 750 ou 770 health techs no país. Lá naquela época, em 2004, devia ter umas 2, 3, alguma coisa assim. Dava para... Era muito pouca coisa mesmo. Bem, e para a gente, então, assim, para mim é muito importante, como uma dessas primeiras health techs, estar aqui hoje, aqui num evento como esse da Abrange, para discutir esse tema, né, da democratização do acesso à saúde, que, de certa forma, quando você reúne essas 750 health techs que existem no país, a maioria delas, o propósito de todas elas acaba sendo sempre esse, democratização de alguma coisa relacionada à saúde, exames, consultas, cirurgias e assim por diante. Então, de certa forma, eu sinto que estou falando aí em nome de toda uma comunidade. E eu acredito, gente, depois de 17 anos trabalhando em saúde, que a democratização do acesso à saúde, ela passa também pela tecnologia. Tá? Ela passa pela inovação, porque o sistema, como todo mundo falou aqui, ele não está 100% saudável, né? Muito pelo contrário, ele tem alguns problemas, algumas iniciativas, algumas
ele não está funcionando 100%, e a tecnologia pode mudar isso. A tecnologia vem mudando isso em todos os outros mercados do mundo, né? A saúde não teria por que ser diferente. Mas sempre que a gente fala de tecnologia em saúde, historicamente, não de agora, mas isso 100 anos atrás, 80 anos atrás, quando Madame Curie inventou o raio-x, isso já era um problema. Sempre que a gente fala de acesso a uma nova tecnologia, em saúde a gente está falando de aumentar custos. E é esse que é o principal problema que eu acredito que as health techs têm tentado mudar. Se vocês pararem para pensar, quando a Madame Curie criou o raio-x, de repente, os médicos tinham acesso a um exame muito interessante, legal, o raio-x. Depois alguém inventou o ultrassom, e o ultrassom não substituiu o raio-x. A gente começou a falar agora de fazer um paciente que antes não se fazia exame nenhum, agora a gente faz raio-x, faz ultrassom. Alguém inventou a tomografia, alguém inventou a ressonância, e assim foi por diante. A gente, em saúde, sempre vai aumentando e somando mais e mais e mais tecnologias, sem substituir de verdade. Isso vai aumentando e isso acaba entrando na conta. A principal mudança que eu vejo nesse movimento de health techs, que surgiu no século XXI, é que, de repente, a gente começa a ver empresas tentando criar tecnologias para diminuir, na verdade, o gasto, né? E o que eu vou estar falando hoje aqui é um exemplo prático do que a gente tem feito. A HiLab, nós somos um laboratório de análises clínicas, né? Nós usamos inteligência artificial e internet das coisas para realizar exames. Exames de point of care, exames rápidos, muitos aqui foram testados hoje no evento, e a primeira percepção que você vê quando se olha uma tecnologia dessa é falar, poxa, se você colocar um equipamento desses num consultório de um médico, os exames vão aumentar 10 vezes. Esse é o primeiro raciocínio que surge. Mas, na verdade, a ideia por trás dessa tecnologia, e a gente tem visto isso na prática desde 2017, quando começou, é a redução dos exames per capita. Na verdade, a gente está falando sobre fazer menos exames para mais pessoas, porque, na verdade, o modelo atual de se fazer exames ele é um pouco complicado. Se vocês pegarem a lista dos 10 exames mais pedidos na saúde suplementar, vocês vão descobrir que vitamina D está no top 10. Vitamina D é um dos 10 exames mais pedidos. Vitamina D é mais pedido que sódio e potássio, por exemplo, só para ter uma... E é muito engraçado porque nem existe consenso ainda, um consenso cravado de qual é o limite ideal de vitamina D, até que ponto a suplementação de vitamina D é necessária, e assim por diante. Mas ele é um exame que não é barato, ele é um exame caro, e é um exame que está no top 10, em alguns lugares em top 5 e top 7. E é esse tipo de coisa que a gente está tentando mudar. Do mesmo jeito, quando você vê exames como, por exemplo, quando você vai fazer uma investigação de tireoide, né, o padrão é você pedir TSH, T4 livre, T4 total, T3 livre, T3 total e assim por diante. E quando a gente usa point of care, na maioria das vezes, quando o TSH vem normal, você não precisa pedir mais nenhum exame, você vai reduzindo o número de exames. Isso vale para hepatite, isso vale para quando você está investigando o fígado do paciente com as transaminases e você deixa de pedir um gama-GT, e assim, isso vale para vários casos. E isso vale principalmente agora que a gente tem um hemograma em point of care. Muitas vezes o hemograma normal acaba eliminando uma série de outros exames que estavam sendo pedidos, muitas vezes sem protocolo. E essa é mais ou menos o tipo de coisa que a gente está fazendo, e isso pode se aplicar em várias outras áreas. Bem, essa tecnologia, gente, ela foi apresentada a primeira vez publicamente aqui no Brasil em 2017, mas em 2016 a ONU teve acesso num estudo sobre futuro de saúde e ela foi escolhida como o principal case de saúde, né, de futuro até 2030 no mundo, né? Então, a gente está falando de uma coisa realmente de dar acesso reduzindo custos. E a ideia toda é muito simples. Esse aqui é um dos nossos leitores, um dos nossos mini laboratórios. Ele, basicamente, gente, para ter uma proporção até de tamanho, aqui fica mais fácil, ele é um equipamento que pode ser usado num consultório do médico, pode ser usado numa farmácia, pode ser usado num hospital, num pronto atendimento, num evento como esse, numa ambulância, na casa do paciente, em qualquer lugar, literalmente. E a ideia é muito simples. Nós temos cápsulas como essa, e, dependendo da cápsula que você escolhe, você vai fazer algum tipo de exame diferente, com um resultado que vai sair entre 10 a 20 minutos.
Os exames, hoje, variam desde exames muito simples, ou muito que todo mundo já sabia que dava para fazer em point of care, como gravidez, glicemia, colesterol, até exames mais complexos, como o hemograma, e até mesmo exames moleculares, né? Nós temos feito muito os testes moleculares de COVID, hoje em dia. Mas também pode ser usado para HPV, no tratamento do câncer, para prevenção do câncer de colo de útero, pode ser usado para carga viral, no caso do HIV, e assim por diante. Tudo em uma única plataforma. Então, é quase como uma máquina de café, né? Aquelas máquinas express de café, mas aplicada à saúde. O uso é parecido, mas a tecnologia, obviamente, é um pouco mais complexa. A diferença principal dessa tecnologia para outros equipamentos de laboratório é que, quando você coloca a cápsula dentro do equipamento, a reação química que acontece ali dentro, ela não é analisada pelo equipamento, ela é enviada para a nuvem, e a gente tem um sistema de inteligência artificial na nuvem, que está evoluindo todos os dias, que faz essa análise remotamente, e depois uma equipe de especialistas em análises clínicas analisam cada um dos exames. Né? Então, a impressão que se dá é que o equipamento está mandando o resultado direto para o paciente, mas, na verdade, isso passa por uma equipe de especialistas. E essa curadoria pelo especialista, esse olhar do especialista, é o que permite a gente atingir níveis de qualidade muito diferentes. A experiência toda hoje leva mais ou menos 20 minutos, todo mundo aqui viu isso, né, recebendo pelo celular, mas, como eu vou mostrar agora na frente, não vai só pelo celular do paciente, isso é só o começo da jornada. O paciente, obviamente, recebe, a saúde individual é importante, mas eu vou falar muito aqui de saúde coletiva. Uma coisa importante, e aí, de novo, a gente está falando de inovação, é sobre qualidade. Não adianta a gente democratizar acesso reduzindo qualidade. E é aí que a tecnologia e a inovação, de novo, tem o seu papel dentro desse problema. Porque a inovação tecnológica, a gente viu isso em todos os campos da ciência e da sociedade, a inovação permite que a gente aumente o acesso, reduza custos e aumente a qualidade ao mesmo tempo. Esse paradoxo que parece impossível, ele acontece todos os dias. Isso aqui é um exemplo de um estudo que a gente fez recente, um benchmark da tecnologia do HiLab, comparado a um laboratório acreditado no CAP, no College of American Pathologists, que hoje é uma das principais sociedades científicas de medicina laboratorial, e num estudo com mais de 3.625 amostras, esse é um trabalho publicado, nós tivemos uma acurácia relativa, né, de 99,27%. Isso significa, na prática, gente, que a correlação clínica da tecnologia HiLab é totalmente equivalente à de um laboratório de ponta. Aqui nós não estamos comparando com um laboratório médio, estamos comparando com um dos melhores laboratórios do mundo em qualidade. Então, esse é o tipo de resultado que a gente tem tido. Bem, e aí que vamos para a prática, o que isso acaba impactando na saúde coletiva. Nós instalamos esses mini-laboratórios em mais de 1.300 cidades do país. Tá? Então, hoje, o HiLab está espalhado no Brasil todo, e, na verdade, até fora do Brasil. Recentemente, já temos equipamentos em Portugal, operando. E, só para terem uma ideia, 64% da população brasileira hoje vive a menos de 6 quilômetros de distância de um dos nossos mini-laboratórios. E, para dar uma ideia melhor dessa capilaridade, 32% das pessoas no Brasil vivem a menos de 1 quilômetro hoje de um dos nossos mini-laboratórios. E o que significa isso na prática? Significa que nós estamos, primeiro, fazendo milhões de exames em todos os lugares do país, mas, lembrando que nós somos uma health tech, ao mesmo tempo que o paciente recebe esse dado no smartphone dele, esses dados vão para a nuvem. Eles são anonimizados e eles vão para uma base de dados epidemiológica em tempo real, que está conectada ao SUS, no caso, por exemplo, do combate ao Covid, está conectada aos operadores de saúde que já estão trabalhando com a gente, está conectada aos prontuários eletrônicos dos pacientes das clínicas que estão usando a gente, aos sistemas de prontuário das redes de farmácias, e até mesmo alguns aplicativos hoje, onde o paciente, que começam a surgir essas iniciativas de pequenos apps, onde o paciente pode gerenciar os dados, a gente tem essa integração em tempo real. Então, basicamente, a gente está trabalhando com um dado, com um exame que vira dado em tempo real. E isso tem nos permitido fazer várias coisas, desde gerar relatórios epidemiológicos em tempo real sobre o Covid, sobre a dengue, sobre o HIV, até mesmo ter um entendimento muito mais
profundo das populações que a gente está testando. Então, só para dar um exemplo, hoje nós temos pacientes de 85% das cidades brasileiras, né, então, que vivem, muitas vezes eles vão de um lugar para outro para fazer exames dentro da nossa plataforma, e a gente consegue ter uma noção de população como essa. Por exemplo, saber quantos por cento dos nossos pacientes têm hipertensão, que têm diabetes, que foram diagnosticados com câncer, uma doença no fígado e assim por diante. Quando vocês fizeram os exames hoje, vocês perceberam que a gente faz uma anamnese, várias perguntas, que muitas vezes nem estão relacionadas diretamente ao Covid. Essas informações todas vão para essa base, porque é importante a gente entender o paciente e assim a gente poder até mesmo tentar prever se aquele exame vai ser relevante e até muitas vezes recomendar para que um exame não seja realizado. Durante a pandemia, a gente falou muito de acurácia, sensibilidade, especificidade, e isso mostra um pouco do problema do sistema. Porque acurácia, sensibilidade e especificidade são parâmetros importantes, mas parâmetros muito técnicos de um exame. Um exame de verdade, o que a gente deveria estar avaliando, primeiro é o acesso, né? Ele tem que ser um exame que as pessoas podem fazer, mas pensando em performance, a coisa mais importante para um exame é o valor preditivo, positivo e negativo dele. E o valor preditivo, positivo e negativo, eles são calculados através, obviamente, da acurácia, sensibilidade, especificidade, mas também a partir da prevalência de uma doença na população. Então, isso mostra um pouco de como o nosso sistema está hoje. Quando todo mundo estava discutindo exames laboratoriais, a gente viu os maiores especialistas do país discutindo as coisas erradas, discutindo uma qualidade científica em vez de uma qualidade prática, que é a qualidade que vem do valor preditivo positivo e negativo e que vem do acesso. Esse é o tipo de coisa que a gente tem focado dentro do nosso serviço laboratorial. Não só ter um exame de qualidade, mas ter um exame que realmente traz uma nova informação clínica para o médico. E quando nessa anamnese você preenche as respostas erradas, vamos dizer assim, e as suas respostas dizem que aquele exame não vai te trazer um valor preditivo bom, a gente solta um alerta para o profissional falando, olha, talvez esse não fosse o melhor exame para ser feito agora, porque os sintomas que você está colocando aqui não vão te dar uma resposta que é útil. Eu sei que parece contra-intuitivo um laboratório que quer fazer menos exames, mas, de novo, é menos exames para mais pessoas, né? Então, no final, não é que a conta fica mais baixa, mas a gente atende mais pessoas com o mesmo dinheiro. É mais ou menos essa a ideia. Bem, e, finalmente, e isso é muito importante, o que a gente está tentando construir, gente, é uma coisa que leva para o paciente uma experiência melhor, mais rápida, indolor, mais acessível, mas que também funciona para o sistema. Para os provedores de saúde, a gente está tentando levar uma solução turnkey. Você coloca num hospital, no consultório, e você começa a fazer exames em menos de 24 horas. Você cria um novo laboratório, é assim que a gente tem crescido. Mas mais importante, e aqui muito porque a gente está aqui dentro de um evento da Abrange, para os pagadores, o que a gente tem oferecido é governança de dados. É saber realmente que os exames que estão sendo pagos, seja por operadoras, pelo governo, pelas empresas, não importa, ou pelo próprio paciente, eles estão sendo utilizados da melhor forma possível. É sobre isso, no final do dia. Esse talvez seja o maior ganho. E para mostrar aqui algumas fotos na prática do que a gente tem feito, e como isso a tecnologia permite, esses são exames em aldeias indígenas, aqui exames em farmácias, exames no meio do sertão, exames em clínicas, e aqui um exemplo de um consultório do futuro, tudo usando o mesmo tipo de tecnologia. E, então, assim, a gente tem falado muito aqui da integração de SUS e saúde suplementar, é isso aqui exatamente o que eu tenho visto na prática. Então, sim, é possível a gente criar uma saúde onde o SUS e a saúde suplementar, eles conversam e todos os pacientes acabam tendo e pegando o que o Dr. Brito falou, não é só sobre acesso, é sobre dignidade, você dá um atendimento digno para todo mundo. Então, isso é um pouquinho do que a gente tem feito e de que várias outras health techs no país também têm feito coisas parecidas em várias outras áreas. Obrigado a todos. Bem, te fiz um desafio, você trouxe aqui umas soluções para nós inovadoras, para mim como minha experiência de gestor público, que olha sempre custo, né, Thais? Fica olhando ali e fala como levar esse aparelhinho ali em cada unidade básica de saúde, diminuir aqueles volumes e volumes de vitamina D, de outras prescrições desnecessárias. Primeiro,
antes de concluir, eu queria deixar claro aqui algumas posições, Renato, porque acho que dentro da nossa vida pública a gente tem obrigação de dar clareza aos nossos pensamentos. Eu sempre falo de democratização de acesso à saúde, da importância do que significa o mercado de saúde. Mais do que 10% do PIB brasileiro é a saúde. O nosso investimento em saúde, ele retorna em geração de emprego e renda, Brito. Por isso que a tua preocupação, que a democratização passa pela melhoria dos índices econômicos do país, de uma retomada de geração de emprego e renda, ela está sempre acoplada também no investimento em saúde, porque acaba trazendo o retorno duplo, o retorno na melhoria da qualidade de vida e o retorno no campo do emprego, da geração de emprego e renda. A gente trabalha no Congresso Nacional por uma estratégia nacional de saúde, que é a criação das empresas estratégicas de saúde para o Brasil, para que o Brasil seja soberano na área da saúde. É óbvio que a gente quer quanto mais de tecnologia, mas nós precisamos ter um país forte em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia. E isso se faz com a democratização de acesso, porque mais pessoas tendo acesso à saúde vai gerar mais, acaba gerando mais emprego e renda. Eu sou 100% favorável à segmentação. Eu defendo que a gente tenha uma separação clara dos nossos planos ambulatoriais e hospitalares. Eu defendo que os nossos planos ambulatoriais estejam desacoplados da obrigação de 12 horas de hospitalização. Eu acho que isso é uma das coisas que vem impedindo o avanço e está contaminando o avanço dos planos ambulatoriais. É essa obrigação de 12 horas de internação. Acho que nós precisamos, para quem quer comprar, tem que saber o que está comprando e o que está sendo oferecido. O que é oferecido pela corretagem à população não é aquilo que ela está comprando. Ela está vendendo, quem vende diz que vende um plano de saúde, quando ela precisar, ela vai precisar ser internada. Ministro, mas ela não diz que vai precisar ser internada em 12 horas. Então, nós precisamos separar. Esse é meu ponto de vista, que eu vou defender na comissão especial, que a gente tem os planos segmentares ambulatoriais de característica ambulatorial e os planos hospitalares de característica hospitalares, para que a gente possa separar e quem esteja, o consumidor que está fazendo a aquisição daquele plano, ele saiba o que está comprando, Casarotti, porque ele não pode comprar uma coisa e levar outra. O que vem acontecendo em alguns estados da Federação Brasileira, devido à ampliação de planos ambulatoriais com atendimento 12 horas, é uma ampliação da judicialização, porque as pessoas não se sentem contempladas com aquilo que eles compraram e vão buscar o acesso judiciário. A gente reclama, o país é um país com muita insegurança jurídica, né? Não vale contrato, não vale nada, vale o que o juiz decidiu, Brito, o que saiu da cabeça dele, mas nós temos muita dificuldade porque não é claro o documento, os contratos não são claros, o que está sendo vendido não está sendo claro. Então, eu sou 100% favorável que a gente tenha uma divisão marcante entre o que é ambulatorial do que é hospitalar. Eu não consigo olhar, óbvio que pode segmentar o plano ambulatorial com terapia, mas quem está buscando o acesso ao plano ambulatorial, ele está buscando um nível de cobertura. A gente pode implementar as franquias, eu acho que é um processo que pode ser trazido para a nossa discussão, e acho que nós podemos, nessa discussão da implementação de franquias, de planos ambulatoriais, quando você precisar migrar, a gente precisa definir que não dá para fazer plano ambulatorial com acesso à quimioterapia, aos serviços oncológicos, porque na hora da divisão do custo vai inviabilizar o plano ambulatorial, que é o que está acontecendo. Do ponto de vista prático, o que está acontecendo, e eu venho de um estado e venho de uma região, talvez uma das regiões mais pobres desse país, que é a Baixada Fluminense, o que está acontecendo é o avanço de clube de benefício, avanço de uma precarização da assistência à saúde. Alguém vendendo clínicazinha com cartãozinho de benefício, é o que está vendendo, é o que está expandindo no país, que está totalmente desregulamentado e desnormatizado. Então, acho que nós precisamos encarar essa discussão de forma clara. Nós precisamos, dentro da discussão dos reajustes individuais, sempre pensar no desequilíbrio do ponto de vista, em qualquer tipo de avanço no campo do reajuste individual, na proteção aos maiores de 60 anos, que hoje tem desequilíbrio econômico-financeiro, qualquer um aqui
que tem pai, mãe, avó ainda, sabe do que significaria um livre reajuste sem ter a agência como interveniente e que possa criar uma normatização sob pena de qualquer um de nós que, em algum momento, eu não estou do lado do Congresso Nacional, mas quem esteja aqui comandando uma operadora, uma instituição ou um prestador de serviço, sabe que pode servir de impacto para si mesmo, porque cada um de nós aqui também, de uma forma ou de outra, participamos, seja pagando ou não um plano de saúde, seja para os nossos filhos ou sendo descontados do nosso contra-cheque. Acho que isso é muito importante. Eu quero trazer aqui uma discussão que não foi falada, que é do resseguro. Eu acho que nós não temos necessidade de ter esse valor de peona alocado nos bancos em aplicações, esse dinheiro aqui reinvestido em prestadores de serviço, em ampliação de rede, ele faria muita diferença na saúde suplementar e nessa ampliação, no reequilíbrio. Não é possível que a gente ainda esteja pensando, ministro, que a gente está aqui ainda na época que guardava lá as barras de ouro. O que significa esse modelo que a gente está fazendo é guardar o dinheiro no banco para uma situação, para algum problema de insolvência. É um modelo antigo, de que guardava a barrinha de ouro ali dentro da caixa do Banco Central. O mundo avançou. Nós temos instrumentos com securitização, dividindo o risco, que eu acho que pode avançar e pode trazer esse dinheiro esse capital que está imobilizado, mais uma vez, na mão de quem mais lucra nesse país aqui, que são os bancos. Nós precisamos trazer para nós aqui e desmobilizar esse capital. Acho que, vendo aqui a tua tecnologia, Marcos, a gente vê mais ainda da importância do prontuário eletrônico, do acesso, do que a gente possa ter de avaliação do que já foi feito anteriormente, conhecer um pouco do que é o paciente. E, sem sombra de dúvida, algumas coisas me deixaram muito feliz nessa apresentação. Primeiro, a fala do Brito, que é sempre uma honra te ouvir, né? Com a sua capacidade de sintetizar a tua experiência pública como gestor, poder olhar esse país aqui como ele é, um país continental. Ouvir o Renato com as ideias muito claras do que o setor precisa, mas ouvir você, Paulo, falando da importância do que é ter o paciente no centro do cuidado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, em algum momento de discussão de reajuste, não me lembro quem foi que fez uma frase infeliz, né, de que não era um órgão de defesa do consumidor. Ele não é um órgão de defesa do consumidor, ele é um órgão de defesa do sistema de saúde. E o centro desse cuidado é o consumidor, é o paciente. Então, tua fala hoje enche a gente de esperança de que a gente possa ter um país que dê ampliação de acesso, que não busque soluções mágicas com reforma tributária, Brito. Eu falo sempre, se nós precisamos aumentar o financiamento público, é desonerar o SUS, trazer mais pessoas para a saúde suplementar, porque é uma coisa que todos sonham em ter um plano de saúde, virou quase que um sonho de consumo da população brasileira. Queria aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse painel, com essas pessoas com esse nível de qualidade. Parabéns, Marcos, pela tua tecnologia, e com certeza absoluta, os próximos painéis vão ter dificuldade aqui de superar essa mesa aqui com a participação de vocês. Muito obrigado a todos. Olha, ainda bem que não sobrou nem tempo para eu fazer perguntas hoje, porque o que aconteceu aqui agora, parabéns, viu? Excelente participação de todos, agradeço muito.